Olá, meus amigos e amigas. Nós estamos aqui mais uma vez, dando continuidade às nossas conversas para falar sobre esse mistério que a vida é e que pode ser desvendado. A gente só precisa ter a chave, ter o código, compreender de maneira mais clara como é que funciona esse fenômeno da nossa existência. Então, hoje, eu estou aqui para falar um pouco mais nesse assunto, falar principalmente sobre o propósito, né? Falamos do despertar, falamos das origens, falamos do funcionamento da mente. E uma coisa muito importante para quem se propõe a percorrer o caminho do desenvolvimento pessoal e trilhar o caminho de uma transformação verdadeira é compreender a importância que o propósito existe, a importância que o propósito tem em nossas vidas. Você vê assim, imagine se a vida para você seja apenas uma série de acontecimentos que estão todos fora do seu controle. E muitas vezes estão, tá certo? Muitas vezes estão. E você, ao invés de agir, de você ser no mundo, você passa a sobreviver ao que lhe acontece, a reagir ao que lhe acontece. Muitas vezes o que lhe falta, o que falta a todos nós, é um claro sentido das coisas, a gente perceber claramente por que aqui estamos, o que estamos fazendo aqui, qual é o sentido disso tudo. Bom, muito conhecimento tem nessa área, mas o psicólogo norte-americano Viktor Frankl, ele desenvolveu uma metodologia chamada logoterapia. E a logoterapia foi resultado de um estudo profundo, porque os pais deles eram sobreviventes do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. E ele quis entender o porquê uma pessoa em sã consciência retiraria a vida de várias e várias pessoas naquele processo que foi o extermínio do povo, o massacre do povo judeu, alemão e polonês, né? E nesse sentido ele percebeu também a história de cada sobrevivente vinha com um fator em comum. As pessoas eram subtraídas de suas casas, de suas famílias, viam seus entes queridos serem exterminados e viviam com a constante ameaça da própria existência ser terminada por qualquer motivo banal. E essas pessoas sobreviveram e sobreviveram sem traumas e formaram novas famílias e transmitiram aos filhos valores e afeto. E como é que isso era possível se todos eles passaram por coisas inimagináveis? Todas elas eram pessoas que viam na própria vida muito valor e viam na própria vida um propósito. Eles acreditavam piamente que precisavam sobreviver aquilo tudo por N motivos, para reencontrar familiares, para terminar trabalhos. Um deles era professor, né, de faculdade, fazia pesquisas na área, acho que da química, e ele queria muito concluir os estudos dele nessa área. Ele estava perto de fazer grandes avanços quando ele foi para o campo de concentração. Enfim, todos eles estabeleceram um propósito muito claro e encontraram forças para sobreviver dia a dia ao sofrimento que para nós é inimaginável. E saíram disso fortalecidos, né? Como dizia Nietzsche, né? Aquilo que não nos mata, não nos faz perecer, ele tende a nos fortalecer, né? Mas vamos tentar achar outros exemplos aqui de importância de propósito e a associação do propósito com a saúde. Existem no mundo 5 áreas, 5 comunidades, onde viver mais que 80 e 90 anos é uma coisa muito comum. Essas áreas, esses lugares no planeta, não têm nada em comum. Em termos geográficos, não tem nada em comum. Em termos de cultura, não tem nada em comum na genética do povo, na sua alimentação, enfim, porque nesses 5 lugares especificamente as pessoas vivem muito e vivem bem. Elas também são comunidades onde existe um claro sentido, um claro propósito na existência, né? Então, uma delas é a ilha da Sardenha, na Itália.
Nós temos uma na região da América Central, nós temos uma na Europa Oriental e temos duas no Japão. Isso mesmo. Duas das zonas azuis, duas das comunidades mais longevas e felizes do mundo estão no Japão. Então, fizeram-se alguns estudos sobre todas essas comunidades, mas principalmente nas comunidades japonesas. Uma delas é a ilha de Okinawa. 3 dessas 5 comunidades são ilhas. Olha que interessante, né? Pelo menos um fator em comum tem, mas ele foi estudado e o fato de ser uma ilha não influi tanto na longevidade dos habitantes, né? Mas são pessoas que praticam no Japão a filosofia do Ikigai. O Ikigai é a mesma coisa que o Viktor Frankl falava. Qual é a sua razão de ser? O que te define, o que te impulsiona, o que te anima, o ânima que Jung tanto falava, a nossa força vital. Eles têm isso trabalhado de uma maneira muito clara e, ao mesmo tempo, muito simples. Ikigai é a razão de ser, o meu propósito. Então, eles lá vivem uma vida em comunidade muito forte. Eles são amigos de longa data, eles se visitam em bases diárias, eles são pessoas que, em suas profissões, se realizam, eles buscam trabalhar em coisas que ativam um fenômeno chamado de mente em fluxo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso é muito importante. A neurociência chama mente em fluxo. Ou seja, eles encontram uma profunda realização naquilo que eles fazem. Tanto que nessas comunidades ninguém se aposenta. Eles podem reduzir as atividades deles, mas eles diariamente trabalham. Trabalham numa horta, trabalham num centro comunitário, trabalham no pequeno comércio, mas eles não deixam de trabalhar, porque eles encontram muita alegria e muita satisfação nos seus ofícios diários. E é tão interessante porque a gente, aqui no Brasil, por exemplo, o sonho é o sonho da casa própria, é o sonho de ficar milionário e é o sonho de nunca mais ter que trabalhar. E eles vivem o contrário, é o sonho de trabalhar e muito. Houve um pediatra japonês que trabalhou até os 115 anos de idade, ele caminhava diariamente para o seu consultório e ele faleceu aos 117 anos. E as pessoas brincam que isso só aconteceu porque ele se aposentou. Se ele não tivesse se aposentado, ele tinha vivido mais. Bom, mas enfim, as pessoas entrevistaram todos esses idosos do mundo inteiro, e principalmente esses do Japão, e falaram assim, qual é o segredo da vida? Aí havia todo tipo de resposta. Eu adoro dançar. Eu adoro chocolate. Nossa, eu gosto muito de estar com os meus amigos e dançar no sábado. Enfim, todos eles tinham uma coisa muito clara para fazer agora, no momento. Eles eram pessoas muito presentes. Olha que interessante. Outro conceito que falam, do mindfulness. Eu não sei para que esses nomes todos, em inglês, mas assim, é a atenção plena. É simples. Podemos falar em português muito simplesmente. Atenção plena. Você está verdadeiramente atento ao dia de hoje? Quando você está aqui me ouvindo, conversando com você está com pensamentos lhe distraindo ou você está íntegro no propósito de ver o que eu estou falando aqui? Quem de nós pode dizer isso? Então, eles desde criança, eles têm um foco, uma atenção mental naquilo que eles fazem, baseado no nível de gratificação que eles ganham daquilo que estão fazendo. Uma satisfação para eles. Ninguém está dizendo para eles assim, seja isso, seja aquilo, seja... Ele escolhe. No entanto, ele escolhe algo que ele ama fazer, algo que ele possa ser remunerado por isso, mas também algo que seja útil para a sua comunidade, algo que o insira dentro de um grupo. Para quem acompanhou as outras lives que eu fiz, eu falei que a solidão é tóxica. Então, eles baseiam a vida deles em atividades que são agregadoras socioafetivamente. Eles têm... Se você conhece um japonês, você vai dizer assim, japonês é muito calado, japonês não abraça, japonês não aperta a mão. É verdade, é verdade. Mas isso é a leitura mais superficial deles.
Eles dão muita importância à sociedade onde ele vive. Eles zelam pelos espaços. Quer ver? Nas Copas do Mundo, a torcida japonesa limpa a arquibancada. Por quê? Porque ele está preparando aquele espaço para outras pessoas depois dele. Você pode dizer que você tem esse nível de gentileza. Aliás, em japonês a palavra gentileza, shinshetsu, ela ganha uma conotação que em português não tem. Você é gentil com as pessoas, você é gentil com quem está presente. O japonês ele é gentil com quem ainda irá passar por aquele momento. Ele não toma uma atitude que seja ofensiva para outras pessoas que sequer estão presentes. Olha que coisa. Tem um palestrante, um professor de filosofia, o Clóvis de Barro, filho, ele conta a experiência dele estar num avião e um japonês chega e vira para ele assim, ele está no banco da frente, o japonês, e vira para ele e fala: eu posso reclinar a minha poltrona para trás? E aí ele diz: claro, não tem problema. E o japonês passou o voo todo sem reclinar a poltrona. E ele parou e passou assim: nossa, eu nunca perguntei a ninguém se eu posso reclinar minha poltrona, já é um direito adquirido. E do jeito que eu respondi, eu acho que ele não acreditou em mim e também não reclinou, ou seja, ele quis que eu tivesse a melhor experiência da minha viagem e que a atitude dele não deixasse essa experiência ser ruim para mim. Foi muito interessante para ele, foi muito interessante quando eu vi ele falar sobre isso, e eu já conheci assim, pessoas de origem oriental, chineses, japoneses, árabes, turcos, e realmente eles têm um outro processo de pensar, uma outra maneira de ativar a mente deles, né? Bom, mas voltando, o propósito é isso também, é você encontrar uma coisa, uma atividade, uma musa inspiradora, um jeito de se expressar no mundo que seja bom para você e seja bom para os outros. Que aquilo esteja alinhado com a sua essência, te faça feliz, que aquilo seja útil em comunidade e que você possa viver disso. Quantos de nós aqui podem dizer realmente que nós escolhemos nossas profissões, nossas carreiras, nossos negócios, as nossas atividades diárias baseado nisso? A gente ou baseia no ego, ou a gente está baseando na remuneração. Não é verdade? A maior parte faz isso. E aí a gente constrói toda uma vida que vai ser atendida dentro daquilo que a gente ganha desempenhando essas funções. E o que a gente está fazendo? A gente está se aprisionando. Essa que é a verdade. A gente se aprisiona. Né? José Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele fez fizeram um documentário sobre a vida dele, uma pessoa que participou da história da construção daquele país, de como ele é hoje, e ele diz assim, que o dinheiro que você tem, você vende em troca da plata, do tempo. A plata que tienes, você ganhou aquele dinheiro vendendo o seu tempo de vida. Alguém aqui consegue ver isso claramente? Que você todo dia levanta de manhã, vai para uma profissão, você dá horas do seu serviço, horas da sua vida, e aí você ganha uma remuneração. Você ganha uma remuneração. Lógico, essa remuneração tem a ver com o tipo de trabalho que você faz, a sua expertise, o conhecimento que você acumulou, né? O quanto você faz isso de maneira inteligente, o quanto que as pessoas precisam disso, mas no fundo, primariamente você está vendendo o seu tempo de vida. E olha, eu tenho no consultório muita gente que é o que chamam, né, os aditos ao trabalho, os workaholic. Gente que às vezes tem muito sucesso profissional, mas que não percebe que o tempo que a gente passa na profissão, a gente está vendendo o nosso tempo de vida, e nós viemos aqui não só para trabalhar, viemos para nos realizar. Então, um trabalho feito com propósito, ele te realiza. Um trabalho sem propósito, ele te aprisiona, né? Porque o propósito do trabalho vai ser só ganhar o dinheiro. Então, existe até um filme, né, onde
Ficção científica, as pessoas pagam as coisas com o tempo de sua vida e fica um relógio passando no braço. Eu não estou lembrando assim, mas é uma coisa mesmo surreal que faz a gente pensar, né, sobre isso. Então, ter propósito apaga o sentido da carga do trabalho. Então, Thomas Edison, ele falou uma certa vez que ele queria ver todos os Estados Unidos com uma rede elétrica. O Barão de Mauá, também aqui no Brasil, fez muito isso, né? E nós, como estamos falando aqui bem no chat também, nós estamos numa sociedade de consumo onde o propósito é o ter, não é o ser. Então, muito facilmente você trocará o seu tempo de vida apenas para adquirir um produto, quer seja ele um carro, um apartamento, uma viagem. E aqui no Brasil, serviços, por exemplo, são mais baratos que produtos. Ou seja, a gente está condenado a trabalhar muito, dar muito do nosso tempo para, às vezes, comprar um carro para dizer, olha que legal, né? E isso não te realiza. O carro não te abraça de volta. A viagem de Paris deixa boas lembranças, mas talvez seja só uma viagem para bater fotos, não uma viagem de transformação, né? Ah, isso mesmo. O filme que eu estava falando era O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. Muito bonito. E eu vou indicar agora um filme que eu espero que vocês assistam, que vocês consigam ver no YouTube, em algum lugar, porque é um filme muito antigo, de Akira Kurosawa, chama Terçu Uzala. Nele, uma guarnição militar russa, se eu não me engano, vai para os caminhos ali da Mongólia, um lugar assim mais distante, e encontra com um mateiro, uma pessoa que vive nas florestas, nas matas. Esse homem se chama Terçu Uzala. E esse filme mostra como o propósito de vida, a maneira de enxergar a vida de Terçu é completamente diferente daqueles militares, né? É um filme lindíssimo. Akira Kurosawa é uma pessoa também que ele diz que os filmes dele são filmes que ele quer mostrar algo para a sociedade, contar algo que fique para as pessoas, assim. Então, são filmes de uma cor, uma plasticidade maravilhosos, e são filmes assim atemporais. Então, filmes com uma mensagem, porque o propósito dele era que os filmes dele contassem histórias transformadoras e fizessem o povo refletir, né? Então, assim, uma vida tem que ter propósito. Um propósito não é uma coisa tão fácil de se encontrar, né? Existem maneiras com que eu trabalho também no consultório. Muitas vezes eu vejo que um paciente chega no topo do sucesso da carreira dele, porque as pessoas falam, passe de ano, passe no vestibular, se forme, entre numa empresa, chegue até a presidência. E aí, quando essa pessoa chega lá em cima e que ela está ganhando seus 60, 80 mil reais por mês, ela finalmente tem a cobertura dela, um duplex, um triplex, 2 carros, um Mercedes, um carro blindado, essa pessoa começa a ter ansiedade, ela não dorme mais, a pele dela começa a fazer lesões autoimunes, o cabelo cai, essa pessoa enfrenta problemas de variadas ordens, né? Síndrome do intestino irritável, refluxo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, enfim, muitas coisas, muitas coisas. Por quê? Porque ela escolheu um caminho que não estava, no princípio, ligado a uma sensação prazerosa para ela. Aí eu falo aquilo que eu falei antes, né? Quando a gente escolhe, faz uma decisão muito simples de escolher fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que te realiza, uma coisa que quando você faz assim, você desperta e fala, nossa, que maravilha, e quando passa o tempo, fala, olha, acabou, você fala, nossa, acabou, tem certeza, não dá pra gente fazer um pouquinho mais? Tô cheio de ideia aqui, né? Pois é, isso é o seu cérebro entrando num funcionamento, num padrão que chama mente em fluxo. Quando você faz atividades prazerosas, a liberação de dopamina é menor do que a liberação de serotonina. Você tem até um estímulo que a dopamina traz, mas a serotonina te dá uma satisfação.
a sensação do tempo passar muda completamente. Então, atividades que você gosta, serotonina alta, o tempo desaparece, voa. Atividades que você não gosta, frustração. Às vezes, noradrenalina subindo e o tempo para. É extremamente desconfortável. E aí você fica com a vasoconstricção periférica. Sabe aquela história que é assim, os vasos fecham, os vasos abrem da pele, aí você vê a pessoa mudando de cor e você sabe, olhando para a pessoa, você sabe que ela não está vivendo um momento legal. Agora calcule isso um dia, uma semana, num trabalho que você não gosta. Um mês, um ano, uma década, 2. Quanto tempo leva para um indivíduo desse adoecer? Não sei, vai de cada um, né? Mas eu, por exemplo, trabalhei em ritmo de plantão muito da minha vida, muito. E hoje, se eu der um plantão, eu preciso de um tempo para descansar depois. Eu já não, as coisas que eu gosto mudaram com o tempo e eu percebi que eu precisava de outra coisa. Então, anos atrás, eu fiz uma mudança drástica dentro da mesma profissão, mas eu mudei de uma área que era cirúrgica para ir para uma área completamente clínica. E uma área cuja clínica me forçava a pensar diferente de tudo o que eu pensava antes também. Eu tinha que usar todo o conhecimento que eu já tinha e, ao mesmo tempo, eu tinha que agregar um novo conhecimento. O meu cérebro teve que aprender coisas novas, mas eu finalmente fui estudar o que eu gostava. Eu fui estudar uma medicina integrativa, eu fui estudar a medicina chinesa, eu fui estudar o comportamento, eu fui estudar a neurociência. Isso, para mim, fantástico. Se é para a gente conversar aqui, a gente ia ficar conversando a noite inteira, mas e para outra pessoa, às vezes, não é interessante. Então, uma coisa que você precisa ter, pequenas doses de felicidade todos os dias. E, de repente, você tem que estar num trabalho que não gosta. Agora, nesse momento, não para sempre. Planeje a transição, mas também não postergue. Coloque uma data, mesmo que seja uma data daqui a 2 anos, e você falar assim, eu não quero mais fazer isso em 1º de abril de 2024. Então, tá a data. Sabe o que vai acontecer? Aquela mente que a gente falou 2 episódios atrás, quem não assistiu, assista. Aquela mente, a mente subconsciente, a mente emocional, ela vai começar a te apresentar, no leque de coisas que você vê, ela vai te apresentar ideias, sentidos, inspirações, oportunidades que antes estavam completamente invisíveis. Essa é que é a verdade. Quando você diz que você quer uma coisa, que você diz para si mesmo, você não precisa ficar igual um maluco em casa, oh meu Deus, eu quero ganhar uma torre de ouro. Não é isso. Mas se você disser para você mesmo assim, olha, daqui a 2 anos eu quero estar num trabalho que me realize, eu estou precisando mudar, eu estou precisando expandir, e eu quero expandir dentro de uma coisa que me seja assim natural, que eu seja feliz. Então esse processo começa a surgir, porque enquanto você ficar apontando para sua mente o seu grau de sofrimento, sua serotonina nunca vai subir, nunca vai chegar um padrão delta, um padrão de criatividade, né? Isso a gente ainda vem conversar aqui um pouco sobre a questão da meditação e falar para vocês sobre como você ativar as áreas de criatividade, as áreas de gratificação no cérebro com rapidez. Não pode ser uma coisa assim. É o que eu falo, quem tiver 10 a 15 minutos tem tudo na mão para poder virar a chave do seu humor durante o dia. Eu estou falando sério, 10 a 15 minutos você é capaz de perder a noção do tempo, mas você precisa aprender alguns passos. Então, e eu digo também no consultório assim, não importa o que eu faça por você aqui no consultório agora, se você inundar a sua mente e o seu coração com pensamentos e sentimentos adversos, não tem nada que eu possa fazer por você que vai vencer isso. Então, isso que eu estou falando para vocês hoje, gente, olha assim, é um diamante. É um presente, é um conhecimento, parece assim desse tamanho, mas o diamante é isso mesmo, uma coisa desse tamanho, extremamente valiosa. Estabeleça em você esse momento de que
eu preciso, pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, fazer uma coisa que eu gosto. Pode ser um banho, pode ser conversar com um amigo, porque são essas coisas que eu vinha falando, que lá em Okinawa dão certo, que na Ilha da Sardenha dá certo. Ninguém está lá construindo foguete que nem o Elon Musk, não. Não estou criticando, o Elon Musk é super feliz fazendo o que ele faz, e eu quero mais é que ele construa muitos foguetes. Mas na Ilha da Sardenha são uma ilha de pescadores, gente. As pessoas estão lá convivendo, falando, dando sua atenção um para o outro. Isso não é possível para a gente? Ainda mais hoje a gente tem aqui uma ferramenta, eu estou falando com gente que está em todos os lugares do Brasil, né? Não é uma coisa boa? Então, quantas vezes você está usando essa ferramenta para ligar para um amigo, para ligar para um desafeto e falar, pô, cara, olha, a gente viveu aí um momento ruim, né? Ó, me desculpe, eu estou vendo que eu mudei e eu estou querendo dizer para você que isso ficou para trás, tá? Tudo de bom para você, siga aí com sua vida. Eu sei do que eu estou falando, eu liguei para um tanto de gente. Quando eu comecei a trilhar esse caminho de mudar, encontrar o meu propósito, uma das coisas que eu fiz, assim, que eu falei para vocês, assim, ficar em paz com o seu passado. E aí eu liguei para algumas pessoas. Liguei, alguns eu achava que eu tinha razão, outros eu sabia que eu tinha errado, mas no fundo, eu procurei não deixar as pontas soltas. Também não me obriguei a fazer isso não, foi horas e momentos que eu achei que chegou a hora e eu podia virar a chave e funcionou bastante, viu? As pessoas que estão entrando agora no vídeo, depois fiquem tranquilas, eu vou deixar o vídeo no feed, vocês assistam, o papo está bem interessante, tá? Então, assim, a gente vivendo essa vida, se satisfazendo, ainda que seja em doses homeopáticas, a gente está, na verdade, semeando um novo ser dentro da gente. A gente vai abrindo aquela prisão dos pensamentos, dos paradigmas, a gente vai se desfazendo deles, um a um, devagarinho. Estou vendo aqui que muita gente está falando que é difícil resolver o passado. É verdade, é por isso que a gente não deve tentar resolver o passado todo de uma vez, tá? É aos poucos. Se não deu hoje, quem sabe outro dia, mas manifeste na sua consciência esse comando para sua mente, porque a sua mente vai fazer tudo para você. Falar, olha, a partir de hoje, eu quero resolver os meus problemas. Eu quero que as oportunidades apareçam para que eu possa resolver os meus problemas. E esse pode ser o propósito da sua vida nos próximos 2 anos. Por que não? Você acordar todo dia de manhã, respirar, lavar seu rosto e tirar um momento e se olhar no espelho e falar, daqui para frente, não carrego mais tijolos. Aonde eu encontrar uma oportunidade de me desvencilhar do passado com tranquilidade, chegar e de uma maneira pacífica se comunicar. Esse é outro momento que eu vou trazer para vocês, a comunicação não violenta, tá? E a gente conseguir falar, a gente se educar na maneira de falar e dizer, é um propósito. Você se tornar um buscador, uma pessoa que quer aprender de si, é um propósito também, por que não? Às vezes é isso mesmo, minha gente. Algo nos trava. E sabe o que nos trava? É aquilo que eu falei lá nas primeiras conversas dessa semana. A mente gosta de repetir padrões. Não há nenhuma trava em você que tenha nascido em você. Foram coisas que entraram depois. Vivências que te machucaram, vivências que produziram um padrão, vivências que limitaram você. A sua energia, o seu o ti mental, né? A energia da sua mente, aquela que é a raiz da tua alma, ela não se expressa 100% do que pode porque a gente deixou que algo nos travasse. E não precisa ser assim. E é disso que eu estou conversando todos os dias. Se você puder, diante de um sentimento ruim, de uma raiva, de um pensamento qualquer, falar assim, não precisa ser assim.
eu não preciso disso. Não dessa forma, não mais. Entendeu? Isso é um comando. Um comando para quem? Para você mesmo. E quem é que tem que dar esse comando? É você. Você não pode ouvir isso de mim e achar que isso vai funcionar, gente. Nem que eu vou poder dizer para você, ó, repita aqui, batatinha frita, 1, 2, 3, pá, e você se liberou de todos os pensamentos que você tem, os sentimentos que te limitam. É você que tem que buscar. É você que tem que descobrir qual é o seu mantra. Sabe? Qual é o seu mantra? O que você repete na sua cabeça sempre? Porque às vezes a gente repete umas coisas bem pesadas. Ah, eu não consigo. Ah, eles me machucaram. Ah, poxa vida, eu nunca vou ser nada. Ah, poxa vida, por mais que eu tente, meu pai e minha mãe nunca vão se agradar de mim. Né? Qual é o seu mantra? Eu não sei. Agora eu sei o seguinte. A ideia certa, na hora certa, do jeito certo, pelo motivo certo, transforma qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque a gente está exercendo esse direito inato à vida. Ninguém precisa te dar isso não. Você nasceu com isso. Você é o mestre da tua realidade. Por isso mesmo, quando você não senta na cadeira do motorista, você deixa de viver e agir para sobreviver e reagir ao que lhe acontece. Então, uma das boas coisas que você pode ter para se defender dessas realidades é um profundo senso de propósito na sua vida. Uma das coisas também que existe na ilha de Okinawa, nessas zonas azuis, esses lugares onde todo mundo vive demais, é um senso de gratificação por auxiliar pessoas em necessidades. Quando a gente chega, você está se sentindo mal, você quer realmente se sentir bem num dia que você está se sentindo péssimo. Ajuda alguém. Ajuda alguém, começa a participar numa atividade social, aquelas atividades que prestam, né, filantropia, que você chega num sábado, você distribui um alimento, que você vai, às vezes você é católico, ou evangélico, ou está no centro espírita, ou qualquer coisa assim, vá até essas entidades e pergunta, escuta, vocês fazem algum trabalho aí com a comunidade? Eu estou aqui, eu posso fazer alguma coisa. Você vai ver o quanto você vai se sentir bem, sabe? O quanto. Porque muitas vezes o que a gente precisa para a gente se sentir bem é simplesmente sair da caixinha do nosso sofrimento. É a gente descobrir que a gente é útil para os outros. É a gente dar de cara com alguém que sorri quando vê a gente. Sabe? Que chega e fala, cara, que bom, que maravilha. Tu ganhar um abraço de alguém que não te conhece porque às vezes você auxiliou, isso é um negócio muito bom. Mas se não acontecer também, tudo bem, mas é uma das coisas que coloca a mente em fluxo e que ativa uma área de gratificação, é essas coisas que você faz por outras pessoas, às vezes que as pessoas nem sabem que você fez. Mas você se sente feliz, sabe? Eu vou te contar uma história, uma vez uma pessoa estava deitada assim, né, no frio, e eu estava andando com o meu cunhado, e o meu cunhado chegou e tirou assim da carteira um dinheiro, entrou numa loja, comprou uma coisa e deixou do lado da pessoa. Eu falei, pô, você não vai acordar ele, dizer que está ali e tal? Ele falou, não, quando ele acordar ele vai ver que está ali, ele vai se sentir bem, isso me basta. Isso é muito interessante, a gente pode ser feliz inclusive no anonimato, a gente não tem que expor demais, nem a felicidade, nem a tristeza da gente, né? Então, assim, a ação dele foi uma ação permeada de um propósito que eu não estava vendo. O único propósito dele era saber que aquela pessoa ia acordar e ia ter o que comer. E eu estava pensando que ele tinha que acordar a pessoa para entregar alguma coisa. Ele falou, não, isso é desnecessário. Então, quantas ações nossas estão permeadas de alegorias, de coisas desnecessárias, sabe? Ah, mas se eu fizer isso, o fulaninho vai pensar aquilo, se eu não sei o quê. Não tem nada disso. Estabeleça o seu propósito e faça o que você quer fazer
E, independente do resultado, vá em frente, liberte-se e vá para a próxima coisa. Tá certo? Meus amigos, eu acho que por hoje está muito bom. O papo maravilhoso. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês possam auxiliar, divulgar esse conteúdo, compartilhando com amigos essa live. Os amigos levam muito em consideração. Eu, pelo menos, quando alguém me manda uma coisa e diz assim, olha, assiste, é legal, eu tiro um tempinho para assistir. Comento, converso, falo, olha, valeu, obrigado, porque é disso que a gente tá querendo aqui. Esse propósito dessa live aqui é simplesmente espalhar um conteúdo, uma coisa que faça as pessoas pensarem, só pensar. Porque pensar é maravilhoso. Quando a gente pensa coisa boa, quando a gente sente coisa boa, é porque a vida está boa. A vida ganha potência, a potência que Spinoza falava, né? A vida ganha um propósito, que tanto a gente conversou hoje, né? E a gente cresce um pouquinho. A gente cresce um pouquinho, aprende um pouquinho, a gente se sente confortável para falar, nossa, eu tenho uma trava, nossa, eu não... Porque tudo que eu estou falando aqui, estou falando de mim também. Eu também passei por todas essas travas. Eu também não sabia como chegar e mudar o meu mindset. Eu sofri muito, eu passei anos, às vezes, com um ressentimento, uma mágoa. Sabe? Então, assim, se eu puder, de alguma forma, auxiliar uma pessoa que seja, a não passar tanto tempo pelo que eu passei, porque sofrimento é inevitável, gente, tudo bem, deixa pra lá. Mas se pelo menos uma pessoa chegar e falar, legal, tá aí, eu vou procurar saber mais desse assunto, seja comigo ou qualquer outra pessoa, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho fantástico. O simples fato de eu estar conversando aqui é ótimo, porque eu era um tímido que gaguejava na hora de apresentar alguma coisa. Eu até falei sobre isso, né? E foi uma coisa que, como eu disse, a gente pode mudar o nosso padrão mental, nós podemos mudar a maneira como a gente olha o nosso passado, a gente pode ficar em paz com a vida que a gente tem hoje, com a vida que a gente teve ontem, e construir de uma maneira simples, prática e efetiva um futuro alinhado com esse eu que existe dentro de mim, que é sábio porque traz o conhecimento das gerações que vieram antes de nós, é justo porque tem amor no coração, e é poderoso porque sabe que tem o poder de transformar a própria vida, e transformando a própria vida, reverbera essa transformação à sua volta. Uma mãe feliz, família feliz, um pai feliz, é um filho que vê como é que é ser um bom pai, né? Uma pessoa feliz, o riso é contagiante. Quem nunca chegou num lugar e uma pessoa começa a rir alto e você ri também. Então, eu acho que, eu não estou lembrando qual foi o filósofo que disse que assim, não existe sistema opressor que resista a uma gargalhada que circule 3 vezes na plateia. Então, ria das suas limitações. Fale assim, nossa, como eu sou bobo de ficar carregando isso, né? E vamos trabalhando isso.